sabia que existe um ritual feito para Omolu, para a gente poder curar as nossas feridas, as nossas doenças e dessa forma utilizar de uma energia tão abençoada para nos ajudar, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um ritual de cura que a gente faz com a energia de Omolu para curar todas as nossas feridas, né? As nossas doenças. O elemento principal desse ritual é a pipoca. Para quem não sabe, a pipoca, também chamada como deburu ou doburu, é um elemento muito sagrado. E esse elemento, ele representa como se fosse flores da terra. A pipoca, ela tem um símbolo bem importante, tá? Assim como o grão do milho, quando ele é aquecido, ele se transforma numa flor branca e absorve as energias negativas, essa pipoca, ela basicamente faz com que a gente transforme a doença em saúde e as nossas dores em pureza. A função da pipoca em si é absorver, como se fosse uma esponja espiritual. Então, ela tem uma propriedade magnética e ela absorve a negatividade e miasmas, né? E doenças de larvas espirituais. E muitas das vezes essas larvas, esses miasmas, eles grudam no nosso campo áurico e acaba gerando doenças físicas, doenças reais. Então, esse ritual é justamente para isso. Lembrando que doença da terra se trata com o médico da terra. A gente pode fazer esse ritual, sim, deve, com certeza, mas não deixe de fazer o seu tratamento com um médico. Jamais, pelo amor de Deus. Porque se acontecer alguma coisa com você, é por conta da sua falta de responsabilidade com você mesmo, tá bom? Esses tipos de rituais são para fazer a limpeza energética. Ele vai sim nos curar de doenças, mas se a doença já estiver enraizada aqui no físico, o ideal é o tratamento do físico também. E como que é feito todo o preparo desse ritual? Bom, todo mundo sabe como que faz uma pipoca, né? A gente coloca a pipoca lá na panela e bota ela para, digamos assim, fritar, né? Então, é diferente da pipoca normal, tradicional, que a gente coloca sal, óleo, né, e frita. Essa pipoca, ela é feita exatamente igual, mas não vai sal. O ideal é a gente usar azeite de dendê para poder fazer a pipoca. Se não tiver azeite de dendê, faz sem azeite. Não faça na panela elétrica, na pipoqueira elétrica, né? Por que que a gente não utiliza sal, né? Já que a gente usa sal para um monte de coisa. Bom, o intuito desse preparo da pipoca é para ser medicinal. O sal, ele retém energias. E aí a gente tá tentando expelir a energia e o sal vai lá e retém. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Por isso que é muito importante a gente entender os elementos. Por quê? Porque a gente vê muita gente por aí que não sabe nada com nada, mistura um monte de coisa e aí dá cagada, né? Então, observe esses pontos antes de fazer algum ritual, né? Alguma macumba, para que as coisas deem certo. O preparo, como eu disse, é só você aquecer a panela normal, no fogo médio, adicionar o azeite de dendê, igual você já adicionaria do azeite normal. Talvez você tenha que pôr um pouquinho mais de azeite de dendê, porque ele é mais pastoso, né? E aí, deixa um pouquinho até ele ficar assim, numa consistência meio líquida, né? Quando começar a subir o aroma, você já sabe que tá na hora de colocar o milho. E aí você coloca o milho e de preferência com uma colher de pau você vai mexendo. E nisso que você vai mexendo, você já tem que estar intencionando o seu trabalho. Porque lembre-se, não adianta você fazer o preparo sem a intenção. A intenção é o que faz funcionar
a mágica. A mágica ela só acontece se tiver a ativação dos nossos pensamentos. Senão, a pipoca vai ser só um alimento, tá? Então, o que é ideal? Que você comece a pedir licença ao Molu, né? E falar, a Totô, meu pai, a Totô Abaluaê, a Totô, meu pai, a Totô que coloque o calor deste dendê e desperte o poder de cura neste grão. Então você vai intencionando o que você está sentindo, vai intencionando o poder de cura, vai fazendo a sua oração. Você pode fazer outros tipos de oração também. Pode fazer o cântico de Atotô, né, de Obaluaê, ou Omolu, como vocês preferirem. Isso vai trazendo a egrégora do orixá. Isso vai trazendo a egrégora até dos guardiões que trabalham para este orixá. E vai se intensificando o trabalho. Lembre-se que quando estourar o primeiro grão, você já tem que tampar a panela, senão começa... E aí, né, vai vazar toda a pipoca. Lembre-se também de manter o fogo baixo e de preferência daquela balançadinha na panela para que a pipoca ela esteja constantemente sendo mexida, para que fique bem banhada no dendê e também para que não queime. E elas têm que ficar meio amareladinhas, sabe? Com uma cara de vistosa. Se caso você for fazer sem azeite nenhum, aí ela vai ficar branca, né? Não tem problema. O azeite de dendê é o ideal, né? Mas na nossa necessidade, a gente faz sem. Por quê? Porque a intenção é muito mais poderosa do que o material. O material, ele é um elemento, mas sem o poder da mente, nada funciona, tá? Eu tenho certeza absoluta que o Molu, que o Baluaê não vai deixar de fazer o trabalho em você só porque você não teve condições de comprar o azeite de dendê. Importantíssimo! Deixa a pipoca esfriar, tá bom? Porque quando você for usar no ritual, se a pipoca estiver quente, ela pode te queimar. Então deixa ela esfriar. Nunca passe ela quente no corpo, jamais, pelo amor de Deus. Como que eu sei a temperatura certa da pipoca? A temperatura suficiente para ficar agradável, né? Você colocou a pipoca aqui, você não queimou, tá certo, tá perfeito. E aí, depois de pronta a pipoca, a gente vai fazer a montagem do alguidar, tá? O alguidar é uma coisa opcional. Você pode fazer um cestinho de folhas, ou você faz com uma folha de bananeira, né? Você pode pesquisar na internet qual é a folha do orixá Obaluaê, só que assim, tem que ser folhas grandes. Por isso que eu sempre faço com folha de bananeira, porque tem folha que não tem como, né, fazer a cestinha. Ou você usa o alguidar. Só que o alguidar, ele demora muito tempo para entrar em decomposição na natureza. E a gente já está usando um elemento da natureza, né? A gente está fazendo um trabalho com os elementos da natureza. Então vamos pensar na natureza, né? Dizem que após a entrega, depois de um certo tempo, você pode recolher o alguidar. E aí você tem que fazer uma limpeza no alguidar, né? Com cachaça e tudo mais. Mas assim, por via das dúvidas, eu sempre faço a cestinha de folha de bananeira. É a melhor coisa. E aí, como que a gente faz, né? A gente coloca, então, a pipoca toda estourada no azeite de dendê dentro da cestinha ou do alguidar. E você tem que formar como se fosse uma montanhazinha, bem bonitinha, gente. Capricha, porque é um trabalho importante, não é para fazer de qualquer jeito. O importante de verdade é que seja feito com amor, com carinho, com vontade, com fé. É isso que vai definir se o seu trabalho vai funcionar ou não. Pronto, feito isso, você vai reservar essa cestinha, esse alguidar, em um local limpo na sua casa. Então, não vai colocar em um chão jogado em qualquer lugar. A não ser que, por exemplo, você esteja no terreiro, não tem onde pôr, né? Você põe no chão. Mas, assim, toma cuidado, né? É um material sagrado, um ritual, vai ser usado para sua limpeza, né? E aí, em seguida, você acende uma vela. Pode ser uma vela branca ou pode ser uma vela preto e branca. Tanto faz, tá? A preta e branca vai deixar claro que é de Obaluaê. Mas pode ser a branca porque a cor de verdade ela não interfere. E aí, você vai deixar essa vela
ao lado da sua entrega, da sua cestinha, do seu alguidar, né? E você vai fazer seus pedidos de saúde, vai conversar com o Molu. É essa hora você vai dizer assim: ó, meu pai, o senhor é o cara que faz a limpeza do nosso corpo, é o cara que nos limpa, que nos cura. Por favor, eu preciso que o senhor me ajude. Eu tenho tal e tal e tal doença. Me cure, por favor. Converse com ele. E aí, nessa conversa, vai ser emanado toda uma energia. O processo do ritual, ele é o momento principal do trabalho. Então, se todos os momentos você tinha que ter atenção, nesse momento você tem que ter atenção redobrada, tá? A pessoa ao qual vai receber esse tratamento, esse descarrego, ela precisa já ter tomado o banho de higiene dela, tá? Porque de certa forma é um banho, né? A pipoca é um banho. Então a pessoa faz o banho de higiene normal e fica de pé em cima de um pano branco, de preferência, ou pardo, né? Tem que ser um pano embaixo da pessoa. Por quê? Porque quando você for jogar a pipoca na pessoa, o pano vai estar ali e a pipoca vai cair em cima do pano. Então tem que ter o pano, tá? Já vou explicar o porquê. Aí a pessoa que for aplicar a pipoca em você, ou se você for aplicar a pipoca em alguém, né? Você vai pegar a pipoca, um punhado de pipoca na mão, e vai passar por todo o corpo da pessoa. De preferência, não passe na cabeça, de preferência, né? Mas passe assim em todo o corpo da pessoa, do pescoço para baixo, de preferência, e vai emanando o que você quer que aconteça. Cura, limpeza, proteção, vai passando nos braços, vai passando nas pernas, nas costas, nos órgãos onde a pessoa sente a dor, principalmente. E enquanto isso, você vai emanando um sentimento, um pensamento de que essa pipoca ela tá puxando, ela tá sugando tudo que mancha o corpo espiritual da pessoa. Então ela tá sugando toda a doença para fora da pessoa, ficando na pipoca. E nisso que você vai pegando o punhado e passa na pessoa, a pipoca cai no chão. Pega mais um punhado, passa na pessoa, pipoca cai no chão. Lembre-se, o pano tem que estar no chão. Por quê? Porque você tá passando a pipoca e sugando a doença, você não quer ter que pegar a doença depois, né? Então, quando você passar a pipoca na pessoa, por exemplo, passei a pipoca aqui, ó, caiu no chão, caiu no pano, eu vou pegar o pano depois, não vou tocar na pipoca, porque a pipoca tá com doença. Entendeu? Por que tem que ter o pano? Voltando lá. Então, quando você tá fazendo todo o tratamento, você vai fazendo uma oração. Vai falando, a Totô meu pai, a Totô meu pai é o Baluaê, a Totô meu pai é o Molu. E aí você vai falando, meu pai, que vossas flores, né, a pipoca no caso, que vossas flores curem, limpem o corpo do fulano ou o meu corpo, você pode fazer em você mesmo, né? Limpem o meu corpo, limpem a minha alma, que a doença fique no grão e a saúde fique em mim. Salve o Senhor das chagas, salve o Rei da terra. Eu fiz assim mais ou menos um script, mas você pode falar do seu coração, é até melhor. Porque quando a gente fala do nosso coração, o sentimento é ainda mais forte. Mas saude o nosso pai Obaluaê, diga a ele tudo o que você precisa que ele cure, peça com carinho, com respeito, com humildade. Peça para que a pipoca sugue a doença e que deixe só a saúde na pessoa. Depois agradeça. Saude ele, agradeça. E aí, finalizou, usou toda a pipoca, passou no corpo inteiro. Agora é a hora do descarte. Então, a pessoa ao qual tomou o banho de pipoca sai de cima do pano, de preferência não toca nessas pipocas, pelo amor de Deus. Ninguém toca na pipoca, ninguém, tá? Só pega de ponta a ponta, junta tudo a pipoca igual uma trouxa, assim, no saco, para que não toque em ninguém. Porque imagina, você tá tirando o problema de um e passando pro outro, né? Aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido o ritual.
E o descarte, ele tem que ser consciente, tá? Lembrando que tudo que é da natureza, a gente devolve para a natureza. Assim como Mãe Nanã falou que quando a gente morrer, a gente volta para a terra, porque nós somos feitos de barro. Então, junte essas pipocas, pegue todo o material que você usou, o pano, a cestinha, tudo. E aí você vai lá em um pé de uma árvore, por exemplo, e deixa lá, ou numa mata fechada, né, ou em algum campo aberto, para que a natureza possa transmitir essa energia. Depois, se você quiser, você pode até queimar o pano, né, para não fazer mal à natureza. Afinal de contas, a gente não deve estragar aquilo que a natureza criou com tanto carinho, né? Mas precisa ser descartado, tá? Não reutilize em hipótese alguma. Toda vez que for feito um trabalho de cura, principalmente o de cura, a gente tem que usar elementos virgem, um material novo que você acabou de comprar. Depois que você deixar o material ali na natureza, você vai se curvar como um agradecimento, né, como uma saudação, e vai dizer com muito respeito a Totô Baluaê. Vai agradecer ele, pode falar do seu coração. O que importa é a saudação e o respeito. Se você quiser fazer num dia específico, por exemplo, qual que é o dia de Omolu? O dia certo de Omolu é na segunda-feira. Segunda-feira é o dia vibracional dele. Mas você não precisa necessariamente fazer nesse dia. Lembre-se, esse é o ponto chave de tudo. Todo período do ritual, ele é sagrado. Então, a gente tem que fazer em pleno silêncio. Só falar o extremo necessário. Por quê? Porque nós temos que respeitar o nosso pai Omolu. É um trabalho sério, que exige concentração e respeito, principalmente. Pai Omolu é o nosso Senhor do Silêncio. Então nós devemos silêncio a ele, né? Lembrando que, volto a falar, o ritual não substitui tratamento dos médicos da Terra. O que é da Terra, a gente trata na Terra. O que é espiritual, a gente trata no espiritual. E a gente pode trabalhar com ambos? Pode, mas a gente jamais deve deixar de tratar o que é da Terra na Terra. Porque Deus me livre e guarde, alguém vai lá e fala assim, a Carol disse que é só fazer o ritual que eu vou me curar. Abandona todos os remédios, faz o ritual, dá cagada. Eu não vou me responsabilizar, porque eu tô falando para vocês seguir com responsabilidade, tá bom? Conhecimento é poder. E poder, a gente tem que ter responsabilidade e maturidade. O pessoal me cobra muito para me ensinar a fazer magia, ensinar a fazer magia, ensinar a fazer magia. Tô ensinando. Isso aqui é uma magia, esse ritual. Não é porque é da cura que não é magia, é magia. Mas você tem que ter responsabilidade no que você está fazendo. Tudo que você faz com a magia, ela pode ter consequências. Se você não seguir com respeito, você pode prejudicar a outra pessoa, gente. Ou até você mesmo, dependendo do que você está fazendo. Então façam com cautela, façam com respeito, façam com amor. Façam porque vocês realmente querem fazer. E tenha a certeza de que vocês estão com a mente firme para que nada de ruim aconteça. É importante vocês conhecerem esses rituais, sim. Vocês precisam conhecer para que vocês possam ser mais livres, né? A gente fica muito preso a terreiro, a religião, e a gente tem que ser mais livres. A gente tem que ter mais autonomia. Mas a gente precisa ter responsabilidade, ter segurança no que está sendo feito, para não dar cagada depois. Por quê? Porque a espiritualidade, ela não é brincadeira. A gente tá lidando com vidas, tá bom? Eu sei que ultimamente tem dado muito puxão de orelha, mas é que eu tô preocupada com essa geração. Então, como eu tô trazendo um assunto sério, eu preciso deixar isso bem claro, tá? Eu espero do fundo do meu coração que esse ritual, né, que essa magia, ela ajude vocês de alguma maneira. Quem tá buscando esse conteúdo, com certeza tá passando por alguma coisa muito difícil, né?
Eu sei que no vídeo eu dou uma descontraída e tal, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que nessas horas, quando tem muitos problemas, parece que tudo vem ao mesmo tempo. Então, se acalme, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer o ritual, tá? Qualquer coisa, me manda aqui nos comentários. Pergunta. Não tenha medo nem vergonha, tá? A tua dúvida pode ser a dúvida de outro, da mais boba a mais complicada. Não tem problema. Eu prefiro que vocês perguntem do que façam cagada e depois a gente, né, tem que se desdobrar para resolver o problema. Eu falo isso diariamente para algumas pessoas. Falo, pelo amor de Deus, cuidado com o que você está fazendo. Porque a gente quer ajudar os outros e às vezes a gente não tá preparado psicologicamente, né? Emocionalmente, energeticamente, ou só não tem conhecimento, não tem maturidade. Então, cuidado. Vamos fazer as coisas com mais consciência. Abram os olhos e prestem atenção no que a gente está fazendo. Preste atenção em quais elementos a gente está mexendo. Eu passei a receita para vocês. Não inclua elementos que não sejam da receita. Porque eu já vi gente colocando coisa que não tem nem fundamento, sabe? Tem coisa que, assim, ó, a magia, ela tem fundamento, gente. Todo material tem fundamento, né? Se eu falei não coloque sal, é porque realmente não tem que colocar sal, né? Eu acabei de explicar ali. Mas daí vem o fulano e coloca sal. Ai, Carol, não deu certo. Não deu porque você colocou sal. Então escuta. Então é isso. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo que eu vou ficar esperando vocês. Curtam esse vídeo, se vocês gostaram, né? E compartilhem com quem vocês acham que precisa dessa mensagem. Às vezes a pessoa tá doente, tá precisando de ajuda e você pode ser o canal que ajuda essa pessoa. Quem sabe você mesmo é a pessoa que vai aplicar o tratamento na pessoa, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Ah, e lembrando, esqueci de contar, mas eu fiz uma várias playlists, na verdade, com conteúdos bem interessantes de meditação, ensinando a fazer reiki, apometria, e pode ser que isso também ajude a pessoa a fazer o tratamento de cura dela, porque às vezes a cura dela não é física, é emocional. E fazendo uma meditação com uma ressonância harmônica do Hélio Couto, ou uma chama azul, chama violeta, já dá uma boa equilibrada. Foi assim que eu curei os meus problemas emocionais. Quem sabe aí a gente não possa até fazer uma live, alguma coisa, fazendo uma meditação. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem que eu faça uma live da gente meditando juntos, eu faço. Agora é isso, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!